O Brunão fala muito de Êxodo 19, para ele foi a grande virada, foi surpresa para Deus a escolha. Eu também não entendi, peraí. Eu li, eu não entendi que eu li, peraí. Deixa eu ler aqui em silêncio. Engasguei comigo mesma. Exato. Mano, como é que a gente foi? Ué, tem um bandido pra ser Eu não presidente? entendi aqui o final da pergunta, eu acho que ficou alguma coisa errada. Você fala muito de Êxodo 19. Eu achei. Aham, eu já sei o que eu falo de Jesus 19, já veio na que cabeça. pra ele foi a grande Não, virada. Tá. Você fala muito Foi- sobre Êxodo foi o 19. final que Você ficou fala confuso. sobre a virada de chave. Você acha que o povo surpreendeu Tem essa pergunta Deus? aí? Tem. De quem que é? Aqui, ó. Maiara? Não. Isso. Maiara É Sala. o mesmo, é Salas. Maiara, eu não consegui entender Ó, a você pergunta. acha que o povo... Você fala muito sobre Êxodo 19. Você fala sobre a virada de chave. Você acha que o povo surpreendeu Deus? Ou já era esperado essa recusa? Cara, não tem como surpreender Deus, né? Ele é soberano, ele sabe de todas as coisas, então eu acredito que todas as coisas cooperam, né? Então, para quem não tá entendendo, o Êxodo 19, eu acredito que é uma grande virada da vida com Deus, da vida cristã, porque ali a Bíblia vai falar que com 3 meses que eles tinham saído da terra do Egito, estavam caminhando para a terra prometida, Deus faz uma pergunta para o povo através de Moisés, perguntando para eles se eles querem ser uma nação de sacerdotes. Moisés pergunta ao meu povo se eles querem ser a minha nação de sacerdotes peculiares. Aí a tradução disso praticamente pergunta se eles querem ouvir diretamente de mim e ter relacionamento comigo, ou se eles querem me conhecer somente através de você. Se eles querem cortar esse sacerdote intermediário. se eles querem me conhecer. A tradução era praticamente isso. E a nação inteira responde: sim, nós queremos. Obviamente, todo mundo vai responder sim. Quem quer ter mais intimidade com Deus? Todo mundo vai falar que quer ter. Só que o que acontece na sequência disso é que, cara, eu tô moreno ali, né? Lino Ó. Moreno. Ó, Pronto, voltou. agora eu fiquei Gasparzinho. Cara, e aí o que acontece na sequência disso é que em Êxodo 20, um capítulo depois, Deus chega no cume do monte. E ele chega como raio, trovão, tempestade, chuva forte, vento forte. Já diz uma música, você fala. E aí Moisés pergunta o povo olha para Moisés e fala: o que é isso? Ele fala que é Deus, e ele fala: não. Então o povo responde assim: Moisés, suba você e fale você com o Senhor, e fale tu conosco. Então eles falam assim: nós não queremos ouvir o Senhor, fale você conosco. Então alguém vai poder dizer: mas Bruno, não, mas ali no Êxodo 19, Deus deixa claro que não era para o povo subir o monte. Então, só que ali em Êxodo 20, quando o povo responde por conta própria, eles só perguntam: o que é isso? A perna deles tremem e ele fala: é Deus. E aí a resposta automática deles não é adorar ou glorificar. Deus deixou eles com tanto medo. E eles já sabiam da direção de que não era para subir, que senão eles seriam mortos. Mas aí Moisés fala para eles assim: Deus só quer provar o coração de vocês. E aí mesmo assim eles falam: não, fale você com a gente, não o Senhor. Então Moisés sobe o monte. Mas por que você acha Então desse medo aí? eu falo que, cara, porque Deus já tinha falado, né? Primeiro que uma direção anterior fala assim: ninguém passa no limite, senão eu vou passar a faca. Primeira coisa já tá ali. Segunda coisa, a hora que eles veem aquele nível de temor que a gente nunca viu, acho que com os nossos olhos desse jeito, de estremecer, os caras ficaram com tanto medo. E aí, só que essa fala de Moisés que foi o que me chamou a atenção nisso, né? Falar: Deus só quer provar o coração de vocês. Então, é tudo sobre você, ela nasce desse lugar, né? Ela nasce de um desejo de dar uma resposta que o povo não deu naquele dia. De subir o monte que muitos desistiram. E mais perto do monte, mais perto da face. Eu me espanto com aquele peso da glória, mais perto da glória, mais perto da morte, porque o Senhor tinha falado sobre isso. Sim. Então o medo quer me falar, então me tira o medo de dizer para Moisés subir no meu lugar. Né? Me faz entender que aquilo é o Senhor. É o Senhor que está fazendo, é Ele que é a tempestade, é Ele que é o vento forte. Então eu falo que ele é uma grande chave de virada da vida cristã, porque foi a primeira vez que um povo que foi convidado ao sacerdócio, eles resolveram terceirizar o sacerdócio através de algum líder.
eles resolveram terceirizar o relacionamento com Deus através de alguma liderança. E cara, você vê que esse ambiente, ele continua até hoje, velho. Exato. Até hoje. Se você tira isso do povo, o povo estranha totalmente. Mano, se você é uma pessoa que você tá indo no culto de domingo, não, pelo menos eu tô indo no domingo, mas se durante a semana você não teve vida com Deus, cara, você não foi para um lugar de oração, de leitura da palavra, você não foi ouvir do coração de Jesus, ter um relacionamento com o Espírito Santo, cara, a gente tá fazendo a mesma coisa. A gente tá preferindo que um Moisés que foi preparar a mensagem durante a semana, que subiu para um alto lugar durante a semana, vem me trazer revelações de um lugar que eu não fui buscar. Aí quer sobreviver a semana inteira com um gole que você tomou no domingo. E a maior prova é quando você tá alinhado nesse lugar, é que é dito e feito, mano. Mano, é quase impossível, assim, você tá alinhado na sua vida com Deus e você não ser surpreendido nos domingos por confirmações daquilo que Deus te falou durante aquela semana. É verdade. Não é? Mano, o dia que você fala assim, mano, não, essa semana aqui, ó. Hoje a pregação foi pra mim. Não, a nível de, essa quando você semana já eu busquei sabia. o Senhor. E você Cara, já sabia. Deus falou comigo algumas coisas, daqui a pouco, velho, chega no culto, cara, porque tal capítulo, você fala, não acredito, velho, o capítulo que eu li É louco, essa já aconteceu semana. umas 2 vezes comigo E daqui na a minha pouco vida. casa assim, vemos Tá que alinhado, sacerdote. vemos que a frequência. Cara, mas uma coisa legal é que na Poema a gente chama de sacerdócio, outros lugares falam de devocional, outros lugares falam de meditação, outros lugares falam de, cara, tem vários termos e siglas por um mesmo ambiente. É ter vida com Deus. Cara, uma coisa legal, eu tava até conversando com meu pai essa madrugada sobre isso, tava conversando com outros amigos também. Uma coisa legal que eu demorei pra perceber a respeito sobre o secreto é que Mateus 6,6 fala, e vocês, cara, é muito louco, cara. É um dos meus capítulos favoritos, Mateus 6. Ali ele tá advertindo pessoas que fazem coisas para as pessoas verem e pessoas que fazem coisas para Deus ver. Então ele primeiro começa a falar sobre aquele que oferta para as pessoas verem, que jejua para as pessoas verem, e depois ele termina falando sobre oração. Ele fala assim, olha, não façam como os fariseus, que oram para que as pessoas vejam, mas que não tem essa vida com Deus no secreto. Aí fala assim, eles já vão ter a recompensa deles. Qual que é a recompensa deles? Os outros olharem para eles e falarem... Perante os homens. Falar, mano, olha, cara de Deus, orou. Um certo reconhecimento. É. Raso, mas sim. Aí ele fala assim, mas vocês não, meus discípulos. Quando vocês forem orar, entre no teu quarto, fecha a porta e fale ao Pai que vê em secreto. E aquele que vê em secreto vai te responder, vai te recompensar publicamente. Aí, cara, é tão óbvio, né? Toda revelação ela se torna muito óbvia depois que você ouve, né? Eu, depois de tantos anos pregando e falando de secreto, eu fui perceber, através de uma conversa com o Brisa, ele trouxe isso. Falei assim, cara, o Pai que vê em secreto. Não sou eu que vejo em secreto, é o Pai que vê em secreto. Ou seja, eu não vou pro quarto para ver Deus, eu vou para ser visto por Ele. Sim. Então, se eu fui um dia e eu vi Deus, e foi glorioso esse dia que eu vi Deus, no sentido, vocês entenderam, quem tá em casa. O ver Deus, eu falo assim, cara, o dia que você viu uma revelação fresca, o dia que você colocou um som ali, de repente, cara, parece que você foi tomado, e você chorou litros, e você fala assim, cara... A presença veio fácil. E, cara, e beleza, eu falo que esses dias você viu Deus, mas de repente você foi no outro dia e você não viu, não tem problema. No outro dia você foi e não sentiu, não tem problema. Cara, daqui a pouco passa meses, mano, e essa glória não te atinge mais. Não tem problema. Porque a gente não foi chamado para sentir, mas para obedecer. E obedecer no quê? Obedecer e estar num lugar onde eu sou visto por Ele. Eu não tô indo lá para ver Deus, eu tô indo lá para Ele me ver, velho. Muito bom, é outro ângulo, eu tô né? indo lá para Ele me ver. E, mano, às vezes Ele tá me vendo, velho, caído. Porque o esforço é seu ali. Rastejando, sem vontade, mas eu tô lá. E, velho, todo mundo aqui é casado, velho. Casamento é sobre isso. É verdade. Tem vários rolês que a gente não queria fazer. Tem do outro lado que é pior, né, tadinho, né? Que elas que sofrem mais. Tem vários rolês, várias coisas que elas não queriam fazer, mano. É verdade. Várias paradas que elas não queriam... Mano, rolê que não queria ir, coisa que não queria fazer, hora que não queria estar e pá.
Mas, mano, a vida em família, o relacionamento, ter filhos quando vocês tiverem filhos, cara, é sobre isso. É sobre isso. Você fala, cara, é sobre eu estar ali. É sobre... esforço por alguém. É. Vocês viram um videozinho que tá viralizando? Já, pelo menos na minha rede, apareceu pra mim toda hora, assim. Que é... E as pessoas estão colocando assim... presente ou presença? Uma menininha que vai agora final de ano, né? Tá tendo as apresentações das escolas. Sim. Eu acho que é nos Estados Unidos, que Acho que eu não vi, não. a menininha é bem carinha, assim, de americaninha, assim, ou canadense, assim. E aí ela subiu com a escola, assim, e aí ela tá olhando assim, ó. Ela tá olhando assim, já tá começando a ficar com o olho cheio de lágrimas, procurando a família. Daqui a pouco ela olha assim pra câmera certinho onde tá a família dela lá. Ela já começa a enxugar assim, as lágrimas, assim, saca? Cara, é um vídeo tão simples, mas tão emocionante. Acho que deve ter 20, 30 segundos. Eu acho que E eu não que vi, não. ensina pra gente uma grande lição, saca? Tipo assim, é sobre... Só que aí nesse papel invertido, tá ligado? Nesse lugar inverte, porque no quarto não é uma menininha ali. Ali é os olhos do pai que vem em secreto. É a visão do E, pai. E no caso é invertido, assim. A gente tá... Ir pra esse lugar pra ser visto por Deus, cara. E, cara, às vezes eu vou estar sendo visto orando, eu vou estar sendo visto lendo, eu vou estar sendo visto cantando, eu vou estar sendo visto chorando, eu vou estar sendo visto reclamando. Ah, cara, pelo amor de Deus. Eu vou estar sendo visto de tudo quanto é... Às vezes eu vou estar sendo visto sem estar fazendo nada nesse lugar. Mas eu estou sendo visto. E até quando eu estou pecando nesse lugar, eu estou sendo visto. A verdade é que toda vez que a gente está num lugar a sós, mano, a gente tá... ele não tira os olhos de nós em momento algum. E a verdade... Cara, eu tava vendo... Se eu não me engano, foi o Nick Moretti, mano. Legal, tô aprendendo a dar os créditos em tudo agora. Uau! A gente precisa trazer o Nick aqui de novo, Jamais mano. Cara, visto, eu vi eu vi, acho que um post, se eu não me engano, eu não sei se foi no Reels, alguma coisa que ele postou um tempo atrás, ele falando sobre quando ele largou a pornografia, a masturbação e a pornografia. Foi quando ele mais novo, estava num culto e falaram muito sobre a questão da pessoa do Espírito Santo, e ele começou a se atentar sobre isso. E daqui a pouco ele começou a pensar, falou, cara, em todo momento que eu tava lá, Ele tá me vendo. que eu tava lá acessando aquele site, fazendo isso, ele tava ali do meu lado, só me olhando. Ele falou, cara, ele foi tomado por um constrangimento tão absurdo, cara. E, cara, o que não é o Espírito Santo a não ser isso, cara? Aquele que convence, aquele que constrange, aquele que... Presença a todo momento. E, cara, é tão louco porque esse final de ano aí já mistura mesmo, que é os rolês que eu também queria falar no da virada. Mas assim, cara, eu só vou resumir dizendo assim... Cara, eu sempre soube e tudo mais, sempre me relacionei, tenho várias experiências, várias coisas, mas eu tô tão atento pro versículo sobre ser guiados pelo Espírito. Aqueles que estão em mim, eles são guiados pelo Espírito. E, cara, e ser guiado pelo Espírito é ser guiado... Jesus, ele falou, ele foi muito claro, assim, a gente precisa entender essa tricotomia da Trindade, saca? Sobre o Pai, o Filho e o Espírito. Eu tenho uma pergunta. O Pai é o sobre isso. Criador, Ele é o nosso Pai, cara, você não é órfão, seu pai e tua mãe podem te abandonar, seus amigos podem te abandonar, Ele é o nosso Pai. Se nós que somos maus pais sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Ele, Deus e Pai. Então, é um relacionamento de paternidade com Deus. De repente, a gente consegue enxergar que a gente só consegue ter esse relacionamento de pai com Deus Pai através da pessoa de Jesus, que é através do Filho que nós vemos o Pai. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é a nossa propiciação diante de Deus. Ele é o sangue do Cordeiro que impede que os olhos do Pai vejam a maldade em nós. Assim, é através dele, é somente através dele. Só que ele mesmo disse, olha, eu estou indo para junto do Pai, estou indo preparar um lugar, mas eu vou deixar aqui com vocês o Espírito Santo. Então, é ele que... Então, o que eu vou falar, que eu estou dando muito mais ênfase agora, é para o relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, cara. A volta a essa essência do entendimento da pessoa do Espírito Santo, dessa sensibilidade de ser guiado por Deus. Mas nessa parada de ser guiado pelo Espírito, a gente veio de um ambiente, quem é da Poema pelo menos, a gente passou por fases, né, de palavras. Eu lembro que assim que eu entrei,
tempos depois que a gente mudou pra onde a gente tá hoje, não, que tá hoje, né, que mudou tudo, a gente estava passando por um período sobre o sacerdócio e a paz que excede todo entendimento, que é aquela que nos dá direção, e sobre o seu sacerdócio e a sua responsabilidade no dia a dia de decisões, por exemplo. Qual que é o limite e o equilíbrio entre você ser o tempo todo guiado pelo Espírito e você, por exemplo, tem muita gente que pergunta para o Espírito Santo sobre tudo, se o cara vai comprar um carro, se o cara vai fazer uma parada, se em tudo o cara pergunta ao Espírito Santo se é um sim ou se é um não. Mas também a gente vem de um ambiente que a paz que excede todo entendimento é uma balança do nosso coração. Porque a gente tem o acesso, nós somos sacerdotes em Jesus, enfim. Existem coisas no nosso dia a dia, corriqueiramente, que, mano, depende de uma paz que excede todo entendimento e do conhecimento da palavra. Pra você tomar uma decisão de sim ou não. Qual que é o limite dessas duas coisas? De você ser toda hora, Espírito Santo, eu posso isso? Eu já vi gente que tava num período que perguntava se podia tomar um café. Eu já vi gente assim. Mas aí já um exagero, né, Von? Eu já vi. Tudo na eu vida. já tô expondo que é um exagero. Sim, já tô mostrando aqui que eu já sei que é um exagero. Mas qual que é o equilíbrio de todas essas coisas? Sabe, por exemplo, vamos falar de uma coisa boba, mas que é mais séria. Por exemplo, vou comprar um carro, que é uma parada que não é igual você comprar uma bala. Se você se você enfiar o pé na jaca, você pode ferrar sua família, por exemplo. Você pode jogar no ralo o seu governo financeiro. Qual que é o limite? Você fica aí na paz que sai todo o entendimento e na direção que você tem de Jesus, na palavra, ou você precisa de esperar uma resposta real? Fona, de verdade, eu acho que cada caso é um caso, bicho. Eu acho que cada pessoa é uma pessoa. É o mesmo espírito? É o mesmo espírito. A gente sabe essa resposta, mas tem muita gente que não sabe. Cada caso é um caso. Eu acredito realmente assim. Tem uma régua pra tudo. É estranho dizer, mas eu tenho visto algumas pessoas que são referências para mim falar a mesma coisa, assim. Eu vi o pastor Luciano Subirá agora testemunhando acerca dos primeiros passos dele com o Espírito Santo, para depois o jeito que ele caminha hoje, o entendimento que ele tem, as experiências, cara. Eu até mandei no grupo o link dessa pregação para todo mundo. Falei, galera, assiste. Curtinha, 20 e poucos minutos, assim, acho que alguém cortou, editou e tal. Cara, e ele falando sobre a questão de quando ele menino, assim, conheceu um cara que falou muita coisa pra ele, assim, palavra de conhecimento e tal. Ele falou que ele nunca, não tinha como o cara saber sobre tudo aquilo. Depois ele colou no cara e quis saber como é que isso acontece, como é que você sabe, como é que fala, como é que o Espírito Santo revela e tal. E o cara falou assim pra ele, mano, você tá espiritualizando demais. Nossa. É onde eu queria chegar, assim. Uhum. Ele falou assim, o cara falou, ele falou, quê? Tipo assim, foi a coisa mais espiritual falando da do minha espírito, vida, falando de ser guiado pelo Espírito. E aí ele falou assim, não, aí o cara falou assim, cara, eu tô falando que você tá espiritualizando demais, no sentido de você estar mistificando demais isso. Você tá mistificando demais. É a mistificação, não a espiritualização. A mistificação de que tudo tem que ser de um jeito super tal. E, cara, às vezes não. E ele até falou que um cara falou pra ele assim, falou, eu acho que eu sou, se as ovelhas ouvem a voz, eu falei, cara, eu acho que eu sou surdo. O cara falou numa aula de teologia, assim, falou, eu acho que eu sou surdo, meu problema é que eu sou surdo espiritualmente. Aí na hora veio no coração dele, ele falou com o cara assim, na hora, falou assim, faz quantos dias que você tá acordando às 3 da manhã? Nossa. Falou, na hora o Espírito Santo falou isso com ele. O cara regalou o olho. Caramba. E o cara falou, cara, peraí, como assim? Ele falou, cara, não é 2h59, não é 3h01. Ele falou, cara, faz muitos dias que eu tenho acordado às 3 da manhã em ponto. Eu acordo sem sono nenhum. Acorda sozinho. Olho no relógio, 3 da manhã. No outro dia, 3 da manhã. Aí ele falou, e o que você faz quando você acorda? Ele, eu volto a dormir. Daí ele falou, cara, teu problema não é surdez espiritual, é estupidez espiritual. Nossa. Você é estúpido espiritualmente. Por que você acha que o Espírito Santo me revelou isso aqui? Porque ele tem te acordado todos esses dias pra você ir buscá-lo. Caramba. E ele falou, cara, mas isso não é hora de orar. Tipo assim, e volta a dormir. Então, cara, o Espírito Santo, ele age de formas simples, de formas extraordinárias, de formas absurdas, de formas... mas é entender... Sempre dentro da palavra dele. É se mover. Em alguns momentos vai ser com paz, vai ser com... Vai ser revelação. Vai ser por revelação. Vai ter coisas na sua vida que são direções que podem dar nortes específicos, que pode te comprometer
área familiar, em área... E aí não tem jeito, cara. Você precisa... Cara, pô, é uma mudança de cidade. Exato. Beleza, mas eu vou ganhar 10 vezes mais. Mas, cara, ok, mas o que minha vai família custar isso? toda tá aqui, meus Exato. parentes, minha igreja, como eu sou posicionado, tal coisa. Então, são dias que realmente, esses dias aqui, meu amigo, aí você parte pra onde tiver que tenho dois partir. exemplos. É dia de algodão molhado mesmo e sim. coisa em Em volta, dia que você volta, fala em assim, ô cima. Deus, assim é com coisa que vai comprometer compromisso seu ministerial, familiar, financeiro e tudo mais. Mas tem coisas que muitas vezes é no dia a dia, velho. Tem duas coisa coisas que que eu você fala, trabalho cara, hoje. nossa, eu tô indo pra tal lugar, e de repente vê o Espírito Santo só fala em você numa falta de paz, assim, de, mano, nossa, não vou. Por quê? Não sei, não vou. Uma coisa que eu faço muito Ó, quando vai fechar não, um negócio... eu não quero te interromper, mas eu vou deixar você falar. Todo mundo aqui, velho, em algum momento que você começou uma conversa torta, começou uma conversa de quinta série, começou uma conversa de os amigos juntou, tá tudo alegre, começa a falar umas borrachas, aí você ri daquilo, você acha divertido aquilo e tal, mas daqui a pouco você senta assim, dá um negócio assim de você falar, putz, mano. Exagerei. Passou o ponto. Tipo assim, mano, não era pra eu estar Rapaz, nesse eu tenho tipo de vários. conversa. Esse pezinho na consciência não é Um senso crítico. não é um senso teu, cara. É o Espírito Santo pesando na sua consciência. Então são em vários momentos, cara, de repente, mano, você tá numa roda que velho, começou com maledicência, começou a falar mal de pessoas. E aí você, mano, ou participa daquilo, ou fica quieto naquilo, ou mesmo quieto vai embora. Tipo assim, putz, mano, não... Começa a vir uma autoconversa. Essa autoconversa que a gente acha que tá conversando consigo mesmo é só o Espírito Santo pra colocar esse incômodo, mano. Não é uma moral cívica. Não é, cara, porque a nossa moral, uma coisa que a gente não gosta, a gente vai querer falar mal mesmo. O pecado vai vir, a gente vai querer ceder mesmo. É o natural. A conversa estranha que tá engraçada, o cara vai... A piada que tá tal, o cara vai... Então você vai... Então todo esse incômodo pós, que vem dando no pós, é o Espírito Santo, mano. É uma pessoa do Espírito Santo ali, ó, te incomodando. O problema é que o pecado, que essas coisas, é como pingar uma vela no braço, mano. A primeira cera dói, o primeiro pingo da cera. O segundo dói, o terceiro dói, mas daqui a pouco começa a formar uma crosta. É verdade. E você perde a sensibilidade. E ali, mano, daqui a pouco pode pingar um negócio quentaço que você não vai sentir mais. E aí a gente vai se acostumando com o erro, com a falha, com o pecado. E esse pesar na consciência, essa angústia que dá após uma conversa ruim, uma briga, um monte de coisa, que é o Espírito Santo tocando, a gente vai calando essa voz. E a gente vai tipo assim, mano... Aí no outro dia você fez de novo algum bagulho, Você vai veio de ficando novo. surdo, né, Daqui a pouco, mano, você vai... Daqui a pouco você vai perdendo a sensibilidade ao Espírito. Você vai perdendo a sensibilidade em ouvi-lo. E, cara, o interessante é que quanto mais você quer isso, quanto mais você quer... eu ouvi uma coisa... É muito legal porque eu tô tão de novo, de volta nisso tudo. Assim, eu tava falando com meu pai ontem de madrugada, assim. Falei, pai, cara, que esse processo que a gente viveu de volta ao novo, eu preguei sobre isso, os projetos do Lembre-se falam sobre isso, falei muito sobre isso nos outros podcasts, sobre a gente voltar para um lugar de essência. Falei assim, pai, eu acho que eu tô terminando essa estação toda de volta para poder acessar uma coisa muito nova e fresca do céu. E eu acredito que Deus está terminando comigo essa estação exatamente no ponto onde foi o start todo da minha vida, lá com os meus 13, 14 anos de idade. A volta à paixão pelo Espírito Santo, pelas experiências espirituais, mano. Do você ouvir uma experiência de alguém, um testemunho, e além de você se alegrar com isso, você ir pro quarto bravo, velho. Você ir bravo, mano. Você ir bravo de falar Espírito Santo. Mano, olha o que você fez com esse cara. Olha a experiência que ele teve. A minha é muito legal, mas essa aqui é incrível, eu quero viver essas coisas. Cara, eu tava com um cara, o Ebertel, ele de Goiânia, tá, um cara incrível, a gente tava trocando uma ideia, foi um assunto mais sobrenatural, assim, um papo sobre assuntos sobrenaturais, muito gostoso. Então a gente tava falando sobre aquela questão de Atos 14, mano, ó, tem um anjo na porta, deve ser o anjo de Pedro.
Ah, é Pedro. A Não, é só o normalidade anjo dele. sobrenatural. Volta aqui pra dentro. Daqui a pouco alguém vai conferir. Não, gente, é Pedro mesmo. Aí fica aquela coisa. Pô, que nível esses caras andavam de sobrenatural? É que só um alguém só anjo. falou, é só um anjo normalidade na porta. espiritual. Segue o Uno aí. Continua jogando Uno aí, galera. Tipo assim, que nível de espiritualidade é essa? Aí, cara, a Bíblia fala, Filipe foi transladado, outras pessoas foram transladadas. A gente sabe que aquilo que o Senhor fez, Ele faz, vai continuar fazendo, que a gente faria obras maiores, que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Aí ele tava compartilhando, eu não lembro tão bem a história, mas a história de um amigo dele, mora nos Estados Unidos. Aí o cara, tipo assim, meio que falando que teve um sonho tão real. O cara falou assim, cara, eu tava em Nova York, o cara de Nova York, tava em Nova York, no metrô lá, daqui a pouco ele foi usar o banheiro, abriu a porta do banheiro, ele entrou numa sala de reunião. Ô, louco. E a hora que ele olhou, só tinha japonês, mano. Só tinha japonês. E aí os caras receberam ele foi, começou a pregar pros caras, ele olhou pela janela. Em japonês. Tudo Japão lá. Aí daqui a pouco o cara foi, pegou, colocou um cartão no bolso dele e falou, cara, quando você vier pro Japão de novo, nos procure e tal. Nossa, mano, que testemunho. Aí que é daqui a, esse? calma aí. Aí daqui a pouco ele falou pra ele, falou, cara, eu tive um sonho tão real. Foi o sonho mais real que eu tive na vida. O sonho que eu tava em Nova York, eu tava em Nova York mesmo. Eu fui parar, foi muito real. O cara falou, aí eu acordei aqui em casa, tal, foi muito real, velho, tal. Aí o cara falou, cara, que camisa que você tava ontem? Eu tava com aquela líder. O cara foi lá, abriu o bolso, pegou, tinha um cartão, todo japonês, falou, foi esse cartão que ele te deu ali. Mano, eu fui lá! Tipo assim, Caramba, mano. eu tô falando, tô arrepiando. E a Então, fita tipo que assim, quem você ouve falar cara, tem credibilidade. E a verdade, velho, que toda religião que mexe com o sobrenatural, que se envolve no sobrenatural, a gente sabe que tem várias. Sim. Todas elas têm os mesmos 3, 4 elementos que a gente tem, cara. Todas elas têm canções, todas elas têm altares, todas elas têm sacrifícios. Todas elas têm, cara, levante de altar. Todas elas se movem no sobrenatural. Mas quer saber a tristeza? Todas eles se movem muito mais no sobrenatural do que a gente. Sim. Você vai ver um testemunho de ex-satanista aí, velho. Os caras falam, mano, os caras atravessavam paredes. Os caras falam, isso aí é o pré. Os caras falam, isso é o começo do rolê. Então você vê que, cara, tem todo um reino espiritual pra nós, disponível, acesso, né? que a gente não acessa porque, cara, a gente não se relaciona com a pessoa do Espírito Santo, cara. A gente não se relaciona com o Espírito Santo, a gente não tá sensível a ele, a gente vai ficando insensível por conta das nossas falhas, pecados, nossas correrias. A gente não vai para um lugar constante para ser visto por Deus. A gente vê lá o Bom Dia Espírito Santo, Benihim lá atrás, como tocou a terra e como era uma loucura para todo mundo, um cara que tinha um lugar reservado na mesa, que era só para o Espírito Santo. Um cara que tinha um carro que a família nunca andou, era só ele e o Espírito Santo que andava naquele carro. Então, mas são mimos. A Bíblia fala de loucura pro mundo, né? Então são coisas que são loucuras, mano, pro mundo. Loucuras pro mundo. E aí... E a gente vê que se a gente tá mais no mundo ou mais de Deus, quando a gente ouve umas coisas, aí fica louco demais pra nós. O que você ia falar? Não, agora já nem vou falar mais nada. Depois desse testemunho Perdão, aí, vamos mano, é que encerrar. o testemunho não é nem meu. O testemunho não é nem Mas meu. é o período que você tá vivendo, né? O testemunho não é nem meu, mas assim, Jogar cara... um super trunfo, né? Tipo assim, eu vi o testemunho do pastor Luciano Subirá nessa palavra, ele falando sobre a questão de que ele tinha uma compromisso importante, uma viagem pra fazer, não sei o que lá, tal. Daqui a pouco ele foi procurar o cartão dele, a carteira, a carteirona assim, não achou a carteira. Cara, aí começou, mano, e foi na casa do irmão, foi na casa dele, revirou, foi no quintal da casa dele, foi em tudo e falou assim, cara, não achava, era muito importante, ele tava com uma viagem internacional pra fazer, o documento tava dentro dessa carteira, e ele falou assim, Espírito Santo, cadê essa carteira? A hora que ele falou, a hora que eu falei, cadê essa carteira? Ele falou que parece que veio um filme na cabeça dele. Ele comecei a assistir um filme, eu, num dia de chuva, pulando no quintal da minha casa pra pular de um lugar pro outro, o meu batendo a perna era um sobretudo, assim, no coisa, a carteira caindo Foi embora. e indo embora numa enxurrada. Ele falou, mano, foi lá, voltou pra casa dele, começou a olhar o lugar, não achava. Aí ele falou, Deus, o senhor não me mostrou o fim do filme. Me mostra o fim pelo Espírito Santo, me mostra o final desse filme. Me mostra o final desse filme. Aí ele falou, cara, de repente tava na casa dele parado, ele começou a ver
A carteira indo, descendo até o bueiro e ficando enroscado na grade do bueiro. Aí ele foi, desceu até lá, chegou lá. Caramba. A carteira tava lá, engatada. Cara, quando eu li o livro do Lauren Cunningham, o fundador da Jocum, o livro dele chama Fala, Senhor, seu servo ouve, um negócio assim. O Fala, Senhor, estou ouvindo, eu não lembro. É um livreto. E, mano, olha que louco. Mostra a forja dele pela mãe dele, cara. Como é que ele foi forjado pela mãe dele. A mãe dele é uma mulher de oração. E tudo. Aí ele, criança, cara. Ele foi... Era o único dinheiro que a família tinha. Ele foi comprar a comida que dava para aquela semana. Quando ele chegou lá na venda, cadê o dinheiro, velho? Ele tinha perdido. Aí ele chegou na casa dele chorando, falou, mãe, eu perdi o dinheiro, tal. Tava pulando, disse que ele tava correndo, pulando, cantando. Aí ele, criança, mano, imagina pra uma criança, ele tinha 7, 8 anos de idade, a mãe ia olhar e falar, filho, é o único dinheiro que a gente tem pra comer. Nossa. Mas vamos fazer o seguinte, filho, dá a mão aqui. Espírito Santo, aonde tá esse dinheiro? Mostra pra gente onde tá esse dinheiro. Começou a falar com ele. Daqui a pouco ele falou assim, filho, o Espírito Santo tá me mostrando uma casa que tem uma árvore assim, que tem uma caixa de correio dessa cor, que tem não sei o que lá, e tem tal coisa na grade dele. Eu lembro dessa casa. Ele falou, vamos lá, o Espírito Santo tá mostrando isso. A hora que eles chegam lá, vasculha se o dinheiro tá caído atrás de uma folha, assim, ó. Ele falou, cara, olha a forja do menino de falar, daqui a pouco, anos depois, tudo que o cara fazendo é, fala, Senhor, teu servo ouve. Pode Assim, falar, Senhor, estou ouvindo. Pode falar, Senhor, estou ouvindo. Cara, então essas forjas... Aí o Luciano disse que ele tava na roda com amigos contando testemunhos. E aí ele falou, cara, vou guardar o meu, porque tava fresquinho. Daqui a pouco ele falou, ó, tem uma boa. Aí contou. Aí os caras, mano, ficou assim, ó, caraca. Daqui a pouco um dos caras falou, ó, tem uma melhor. Do cara falou, você não quer ganhar de mim? Ele falou, não, infelizmente ainda nem minha história. Eu tava com uma pessoa, cara sensível ao Espírito Santo demais. A gente foi pregar não sei que país, ele falou que não tinha um endereço. Daqui a pouco eles começaram a andar e era aqueles vilarejo europeu. Ele falou assim, mano, daqui a pouco eles, mano, a gente se perdeu total. Não existia GPS no celular, não tinha... Falou, cara, não tinha o que fazer. A gente perguntava pras pessoas, ninguém sabia. Daqui a pouco esse cara parou, falou assim, para o carro. Daí ele falou assim, eu tava dirigindo para esse pastor. E ele falou assim, Espírito Santo, nos guie até onde a gente precisa ir. E ele começou a falar pra mim, eu tô falando agora na pessoa do cara, vai reto, vira direita, vira esquerda. Foi dando... O cara foi falando. Daqui a pouco ele falou assim, para aqui. Chegamos. Aí o cara olhou e falou assim, mano, era tipo nada. Era tipo... Ele falou, eu não sei explicar. Era tipo um negócio meio abandonado, assim, meio... Ele falou, mano, não pode ser. Daqui a pouco ele viu uma pessoa saindo, ele chegou e falou assim, cara, você sabe onde é a igreja? Tal. O cara falou, é aqui. É que você tá no fundo da igreja e é onde é... Errou uma curva. Tipo assim, não, pra comprovar mesmo. Porque se chegasse pela frente, falava, nossa, não, mas chegou ainda, falou, ó, é aqui. Não fazia sentido. E o cara olhou e falou, não, aqui não é uma igreja. Mas acho que era meio bifurcado, assim, era meio... E aí, o cara foi louco, assim, eu ter assistido isso, que ele falou, cara, disse que o Luciano Subirá já correu pro quarto e falou, Espírito Santo, a história que eu vivi foi muito louca da carteira, mas a desse cara, não, peraí, eu quero isso aqui. Mano. Então, cara, esses papos, essas conversas, é pra, cara... Acalorar, né? É pra queimar o espírito, mano. É pra, tipo, assim, falar, velho, tem mais. Mas a verdade é que a Bíblia fala pra gente procurar os melhores dons e nem isso a gente faz. A gente não faz mais isso. A gente não pede pelos melhores dons. A gente não pede pela revelação, ou seja o que for. E, cara, a gente... Tô com saudade de vigília. E a gente fica com... Nossa, faz tempo, hein? E a gente fica com saudosismo do que Jesus já fez. Tipo assim, quando eu entrei pro Morada, foi por revelação de um sonho. É uma experiência. Duas coisas que tocam minha vida, que são ministeriais. O Morada e o Hub. O Morada foi por revelação de sonho. E começou uma caminhada, enfim. O Hub foi por um spark que o Brunão teve. É outra parada. São maneiras diferentes de fazer aquilo que toca a sua vida e toca a vida de outros. E a gente não pede mais por experiência. Você falou isso no rolê pra gente. Sobre, mano, o cara teve isso. Eu quero ter uma melhor. Eu quero pelo menos ter uma revelação, uma experiência. E, mano, é aí que entra a síndrome de Israel. A gente não pede por medo, velho.
e alguém tá acontecendo com alguém, aquela pessoa tem uma revelação, aquela pessoa traz uma porção para nós, a gente se alimenta da porção daquela pessoa e tá satisfeito. Eu ia falar que a gente não recebe porque a gente pede mal, né? Sim. É. Aí vem a pergunta, então, o que é pedir mal? E o que é pedir bem pedido, Certo. né? Ou bem pedido. Cara, se a gente pede constantemente coisa que a gente não tem recebido, você fala, cara, será que eu tô pedindo mal? De uma forma mal a essa coisa? Ou será que eu tô errado, pedindo a coisa errada? De um jeito errado, uma coisa boa, Ou será que eu tô pedindo uma coisa errada? Ou será que eu tô pedindo a coisa errada? Cara, não tem como a gente não pedir... Não pedir... Oi, mãe, eu tô no Hub ao vivo aqui gravando. Apareceu. Ceia! Depois a senhora se assiste no YouTube ali, que a senhora tá ao vivo. Só pra mostrar. Oi, mostrar onde que eu tô. Minha mãe tá em Brasília, mano. Ó. Ela tá... Ah. E o ladrão sobe ou não sobe? Vai encontrar O Bolsonaro vai fazer financiamento, filho. Aí, mãe, manda a notícia Olha aí, pra ó. nós. Beijo, mãe. Manda um beijão pra todo mundo que tá assistindo aqui, ó. Beijo pra todos aí. Beijo, mãe. Te amo. Quase a tia do Zap. Mas é isso, meus amigos. Que essa a conversa que não tava programada, Verdade. mas que tava Flamejando. com fogo cerrado em meu peito, que não dava descanso, possa servir como um norte aí pra gente de que tem mais, existe mais, e o Senhor quer se revelar mais, meus amigos. Amém. O Espírito Santo é essa pessoa que nos incomoda, que nos constrange, que nos convence, que está do nosso lado, e aos seus ele conta segredos, né? Aos seus amigos. Então, que a gente possa se aproximar mais ainda e ter ótimas experiências. E, em nome de Jesus, cara, eu sinto que tem pessoas que estão assistindo esse podcast com a gente aqui, esse episódio de hoje, tanto que está assistindo ao vivo, quanto aqueles que vão assistir em outros dias, que isso vai virar uma chave no seu coração, Amém. que você vai viver coisas tão extraordinárias com o Espírito Santo, que um dia você vai estar... Não é sobre isso, mas eu sinto que algumas pessoas realmente vão um dia estar com a gente aqui nessa mesa, podendo partilhar de tantas experiências que elas viveram no Espírito Santo, que elas estão... que foram tocadas e destravadas na sua vida, e que talvez um episódio como esse, de uma coisa que não estava programado, mas que é esse jeito que o Espírito Santo faz, de repente ele vem incomodando, possa trazer a gente, guiar a gente para esse lugar. Amém. Eu acredito nisso. Amém?